Olá, pessoal. Então, vamos falar de política fiscal agora. É uma parte que eu gosto bastante de explicar, né? Que entra bem na área de economia, então é bem interessante. O que é política fiscal, né? A leitura obrigatória para vocês é o capítulo 6 do Riane, que inclusive vocês vão precisar fazer o fechamento também, ok? Então, o que é política fiscal? É como o governo administra suas receitas e despesas. A gente tem dois tipos, né, de política fiscal. Ela pode ser expansionista ou restritiva. Expansionista é quando você quer aumentar, né? E restritiva é quando você precisa reduzir a demanda agregada e o consumo. Então, quando você quer expandir o consumo, aumentar a liquidez na economia, né? Aumentar o consumo privado, a demanda agregada, você realiza uma política fiscal expansionista. Então, você aumenta gasto público, você vai financiando a atividade econômica. E corta os impostos, reduz impostos para que as pessoas consumam mais. Então, um exemplo é quando o governo resolve cortar a cobrança de IPI em linha branca, de eletrodomésticos, em veículos, né, nos industrializados, para incentivar o consumo desses itens, né, acelerar aí a atividade econômica. Então, de certa forma, o que acontece? Ele arrecada mais também quando ele faz isso, mesmo que arrecada mais. Perdão, ele arrecada menos com esses impostos, mas no fim das contas ele consegue aumentar, né, o consumo e gerar liquidez na economia. Agora, quando o governo percebe que tem muita liquidez, muito consumo, ele quer reduzir a demanda agregada, né, a demanda de todos os bens e serviços no país, ele pratica uma política fiscal restritiva. Então, ele diminui os gastos públicos e aumenta a taxação de impostos. Ele volta a cobrar o IPI, ele aumenta as alíquotas dos impostos, tá? A nível federal, estadual ou municipal. Então, essa política fiscal ela vai afetar diretamente na nossa vida, no nosso nível de consumo e na nossa renda disponível. O que é a renda disponível? É o quanto nós temos para consumir ou investir. Consumir ou poupar e investir, né? O investimento é a sequência da poupança na economia. Então, a nossa renda total, ela é composta ali pelo nosso salário fixo, mais algumas remunerações que podem ser variáveis. Se a gente tem uma renda de aluguel, se a gente recebe comissão, algo assim. Nossa renda total. Tudo que nós recebemos naquele período. E aí, desconta, né? O que a gente paga de impostos e menos o que nós consumimos. O final disso, aliás, depois de pagar os impostos, é a nossa renda disponível. Da nossa renda disponível, então sobra, né, o valor que a gente pode consumir e poupar ou investir. Tá? Então, quando o governo resolve aumentar a alíquota de imposto, diminuir o gasto público, a gente sente diretamente no bolso, porque a nossa renda disponível diminui para consumo, poupança e investimento. E em períodos que o governo expande, né, faz uma política fiscal expansionista, aí nós vamos ter mais dinheiro disponível na nossa renda para a gente consumir e decidir entre consumo, poupança e investimento. É o que dá uma decisão pessoal do consumidor, de famílias e empresas. Tá? É importante, inclusive, falar do fluxo circular da renda, porque até vou abrir aqui do livro, deixa eu parar de. Porque no livro ali no Riane, ele mostra o fluxo circular, e eu acho que é importante mostrar nesse momento. Deixa eu compartilhar minha tela toda, para vocês acompanharem também. Ok. Opa, aqui. Então, aqui está o fluxo circular da renda, né? Mais simples, claro, mais simplificado. Como que ele funciona? Nós temos agentes econômicos, as famílias, as empresas, em que elas realizam trocas, né? No mercado de fatores de produção, as famílias, elas oferecem a mão de obra para as empresas produzirem. As empresas produzem bens e serviços,
e no mercado de bens e serviços transformam isso, né, em produtos, em mercadorias, em serviços que as famílias vão consumir. Então, por isso que é um ciclo, né, um fluxo circular, como que o dinheiro circula na economia. Como que se remunera os fatores de produção? As famílias recebem salários, as empresas pagam aluguéis, muitas vezes para as famílias também, daquele terreno ou edifício no qual elas estão alocadas para produzir, e as famílias consomem os bens e serviços que essas empresas produzem. Isso com dois setores, né? Famílias e empresas. Quando a gente coloca a presença do, do governo, né? Ele não está mostrando aqui, do governo, nós colocamos um governo que tem arrecadação, por um lado, que arrecada de famílias e de empresas, e um governo que realiza gastos, consumindo o que as empresas e as famílias produzem nessas empresas. No meio disso, a gente tem o setor financeiro. Né? O setor financeiro ele é um meio de poupança para famílias e de investimento para empresas. Então, ele é o local em que as famílias alocam o seu recurso financeiro, ou muitas vezes as próprias empresas, né, realizando aplicações, e também servem de recurso de empréstimo, tanto para fomentar investimento nas empresas, né, quanto para aumentar o consumo das famílias. Então, nesse fluxo aqui, ocorre transferência, né, de recurso de famílias, empresas e governo. Quando a gente tem o governo aqui, você pode ver que os tributos eles vão reduzir o poder, né, de compra das pessoas, a redução da renda disponível das famílias, ok? E das empresas para reinvestir esse valor do lucro delas. Então, as famílias consomem, poupam e pagam tributos. As empresas pagam tributos, poupam e pagam os fatores, remuneram, né, os fatores de produção. O governo arrecada tributos, faz pagamentos ao setor privado e transfere recursos. E aí, o governo é responsável por mexer todo nesse ciclo inteiro. Quando ele mexe na carga tributária, quando ele aumenta ou reduz o gasto público. Né? Então, a política fiscal, ela vai sempre observar esse fluxo. Se você tem pouca liquidez na economia, muitas vezes o governo pode usar os instrumentos de política fiscal para acelerar um pouquinho, desenvolver a economia. E também quando a economia está muito aquecida e aí está faltando, né? Falta produtos no mercado, e aí ele precisa reduzir um pouco esse consumo, essa demanda agregada, o que, que ele faz? Ele faz uma política fiscal restritiva. O governo ele vai sentindo esse fluxo e aí ele vai tomando as suas medidas, né, de política fiscal, tá? Então, a gente vai estudar agora o modelinho, tá? Eu vou mostrar ali pelo slide, ok? E depois vocês dão uma estudadinha bem. Voltando para o slide. Então, dado um nível de renda, quanto maior os impostos, né, maior a tributação, menor será a renda disponível e menor o consumo. Quanto maior o gasto público, maior a demanda e maior o produto, o PIB, né? O país cresce. Então, ter gasto público também faz com que o PIB aumente. Então, aquilo que eu mencionei, se a economia apresenta tendência para queda no nível de atividade, o governo pode estimular cortando impostos e ou elevando gastos. Pode ocorrer o inverso, se o objetivo for diminuir o nível de atividade. Porque financiar gasto público, aumentar a demanda agregada, também aumenta a inflação. Né? Então, você também tem consequências. Por isso que é preciso ir observando e fazendo as devidas alterações. Aqui é o resumo, né, da política fiscal expansionista. Você produz, aumenta o crescimento econômico, aumenta PIB. Mas a que custo? Né? Então, você aumenta gastos e reduz impostos, ao custo da inflação. E aí, quando chega nesse limite, você volta para uma política fiscal restritiva, que contém a inflação. Aí você reduz gastos e aumenta impostos. Então, por isso que a gente sempre vê o governo mexendo nas alíquotas e no gasto público, tá? Não é uma decisão tão simples assim. Como que funciona a modelagem, né, da política fiscal? Bom, essas
variáveis aqui são as grandezas econômicas, né? O C é o consumo, o I é o investimento, o G são os gastos do governo, X e M são importações e exportações. Então, o X é exportação menos o M, importação. Deixa eu ver se eu consigo colocar um texto aqui. Eu acho que é importante. Então, vamos lá. C são os agregados econômicos, né? Acho que é importante a gente colocar isso aqui para vocês. O C é o consumo agregado. O I é o investimento agregado. O que é agregado, professora? Que é, isso aqui é da macroeconomia, né? Estudar a economia no seu nível mais agregado, ou seja, consumo agregado, consumo de todas as famílias e empresas, tudo da economia. Investimento agregado, toda a renda que é investida numa economia. Então, não é um investimento individual de famílias, empresas, do governo, é o investimento total. Mais os gastos do governo. O X são as exportações, certo, né? Exportações, e o M, importações. Esse é um modelo, assim, geral, né, da macroeconomia. O PIB, ele é medido pelo produto, então vamos colocar aqui o Y, é o produto total. A medida, né, é o nosso PIB, que é o nosso Y, é o produto total da economia. A gente começa a, né, derivar esse modelinho aqui em função de cada uma das variáveis. Como que eu vou observar, né, a política fiscal? Eu vou focar nos gastos do governo, por isso que está em vermelho aqui. Então, começa observando o consumo das famílias, tá? Como que eu entendo esse modelinho aqui? Também vou inserir uma caixa de texto para a gente ter todas as variáveis bem explicadinhas para vocês, tá? O que é o C minúsculo? O C maiúsculo, então, é o consumo agregado. O C minúsculo, ele puxa aqui, vamos ver. Isso, o C minúsculo é a propensão, tá aqui embaixo, né? Propensão marginal a consumir. Que é isso, professora? Propensão marginal a consumir é a disposição que cada agente econômico tem para consumir os produtos e serviços de um país. Então, ainda não é o consumo final, é a propensão, né? A disposição que ele tem para fazer esse consumo, tá? O que seria o CY, né? O C0 e o CY. O C maiúsculo zero, vamos colocar ele aqui, fazer por partes, maiúsculo zero, é o consumo inicial, mais o que é o Czinho Y, né? É a propensão marginal a consumir multiplicada pelo produto. Então, o Czinho Y, a propensão marginal a consumir vezes o produto. Igual ao C0 mais o Czinho. O que é o Czinho? A propensão marginal a consumir multiplicada por Y menos T. O que é o Y? É o produto. E o que é o T? Então, vamos lá. Produto menos... Produto total da economia, né? Menos a tributação. Agora a gente tem o modelo completo, tá? Então, com esse modelo, a gente consegue também fazer derivações, tá? O produto, como tá aqui do ladinho, ele pode ser C mais S. O que é o S, né? Então, pode ser a propensão marginal a consumir mais a propensão marginal a poupar. Na parte prática, então, significa que o produto total da economia é a propensão que os agentes econômicos dessa economia têm de consumo de acordo com a sua renda disponível, né?
mais a propensão que eles têm a poupar, porque nem toda a renda disponível ela é consumida. Muitas pessoas conseguem realizar uma poupança, né, e depois um investimento no final disso, ok? Se o produto for a gente pode calcular esse C mais S, tá? Então, por exemplo, se o produto for a gente pode distribuir, né, entre o consumo 0,85 mais 0,15, ou 0,75 mais 0,25. Sempre vai ter que fechar um produto, vai ter que ser o 100%, tá? Passo 2. Como que a gente calcula o multiplicador dos gastos do governo? O que é esse multiplicador? A variação do produto é 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir. Quanto mais as pessoas tendem a consumir, que está aqui no denominador, né? Então, quanto maior for esse número aqui, a gente pode fazer no teste. Por exemplo, se fosse 1 menos 1, seria 0, né? Se fosse 1 menos 0,95, seria 1 dividido por 0,05, que seria 20. Então, quanto maior a propensão marginal a consumir, vamos escrever isso aqui. Quanto maior a propensão marginal a consumir, o Czinho, né? Maior o multiplicador dos gastos do governo, ou seja, variação do produto total. Porque o que é o produto total? O que é o Y? É o consumo, a propensão marginal a consumir, mais a propensão marginal a poupar. Eu posso calcular isso também para os tributos. Eu posso realizar esse cálculo, né, em relação ao quanto o tributo está pesando no consumo, na renda disponível para consumo da população. Então, o multiplicador dos tributos seria, ele é negativo, né, menos o Czinho, que é a propensão marginal a consumir, sobre 1 menos o Czinho. Então, se essa propensão for de 0,75, como no exemplo, a gente vai ter um multiplicador negativo, menos 3. Significa que o tributo está pesando bastante na renda disponível da população, então elas estão consumindo menos. Se eu diminuir o tributo, aumentando o Czinho, né, que é a propensão marginal a consumir, eu aumento o nível de produto na economia, aumento o PIB e diminuo aliás, aumenta a renda disponível, aumenta a demanda agregada, né? Então diminui a incidência de tributo na renda da população. Próximo passo. Aqui tá igual, vou tirar. Próximo passo é eu calcular isso em relação aos gastos do governo, que é a nossa variável importante ali na análise, tá? Então, eu pego aqui o multiplicador. Vamos colocar os nomes, né? Do gasto do governo, para ficar bem claro para vocês. E aqui do outro lado, multiplicador dos tributos. Então, veja. Pegando aquela conta inicial, né? Que o nosso ΔY era 4, aqui, ó. Com um multiplicador de 0, um Czinho de 0,75, nossa variação do produto era 4, né? Se eu tenho um gasto do governo de 250, eu vou multiplicar isso por 4, eu tenho um ΔY de 1.000. Se eu observo, né, isso em relação ao multiplicador dos tributos agora, ΔY, né, em relação à variação da tributação, se for também de 250, eu vou ter isso negativo, né, porque é menos 3, vezes 250, menos 750. Como que eu comparo os dois? Né? A diferença entre
os 750 e os 1.000. Ou seja, qual que é a explicação prática disso? Né? Se houver um aumento nos gastos do governo, eu também vou aumentar a renda disponível, porque à medida que eu estou aumentando o gasto, eu estou reduzindo a alíquota de imposto para fomentar a demanda. Então, eu aumento a renda disponível da população. Eu aumento o delta Y, né? Agora, quando eu considero o efeito da tributação, né? Vamos dizer que o governo resolve ali, ó, cobrir os gastos com um tributo ali que vai atingir esses 250 que estão aqui, né? Então, nesse caso, o efeito da imposição desse tributo sobre o nível da renda é que ele vai diminuir a renda. Ele vai diminuir em 750 esses 1.000. Percebe? Fechou a conta, né? Porque se a renda total era 1.000, então eu tenho uma diminuição de 250 sobre, que é a variação da tributação sobre essa renda disponível, tá? Bom, quando eu falo dos dois multiplicadores, né, eu tenho uma diferença, que é essa explicação aqui. Menos C sobre um menos C é a diferença entre 1 sobre 1 menos C, né? Eu tenho a diferença entre o multiplicador dos tributos com o multiplicador dos gastos do governo. E qual que é a implicação disso para o nível de renda da economia? O que significa aqueles 1.000, né? Aqueles 1.000 se, por exemplo, eu tivesse um equilíbrio ali entre renda e produto, e aí, com o acréscimo dos gastos do governo de 250, eu aumentasse em 1.000 esse equilíbrio, né? Então, eu consegui fomentar o aumento da renda na economia, né? Aumento do produto ali, do delta Y. Então, significa que um aumento de 250 no gasto do governo provoca o aumento na renda, por isso que é o efeito multiplicador, de 4 vezes mais, aumenta de 250 para 1.000, na renda da economia, no produto da economia. Pra vocês verem que o gasto do governo aumenta o PIB. Ok? E o outro lado? O outro lado é o impacto que o tributo tem no nível de renda. O que ele faz? Ele diminui o nível de renda. Porque aí, quando você incide tributação, você está diminuindo o poder de compra, né, de consumo das pessoas. No exemplo ali dos 250, né, a política adequada, por um lado, você está aumentando o nível de produto. Do outro lado, o que você vai fazer? Você vai diminuir a carga tributária, para que as pessoas possam gerar mais demanda na economia, para as famílias e empresas, né? Agora, se a gente diminuir, por que é negativo? Porque significa que o governo está diminuindo o tributo no valor de 250. Então, aí a gente alteraria a renda em 3 vezes, ou seja, 750. Então, se o governo, qual é a diferença? Aqui desse lado, o governo aumentando, vamos anotar isso? O governo aumentando em 250 os seus gastos, gera nessa economia um aumento de 1.000. Ou seja, 4 vezes mais. O efeito multiplicador é 4. Igual a 4. Agora, por outro lado, se o governo escolhe reduzir os mesmos 250, né? Mesmo valor no nível de tributação, ele tira EPI, ele diminui alíquotas, o que acontece? Gera um efeito multiplicador nessa economia de 3 vezes, ou seja, 3 vezes 250, 750. Por que é negativo nesse caso?
porque a redução da tributação aumenta o nível de renda disponível, por isso que ele é negativo. Vou ver se eu colocar aqui do ladinho para não atrapalhar a fórmula. Diminuir um pouco a letra. Pronto. Acho que dá para visualizar. Então, comparando os dois multiplicadores, a gente percebe que o efeito causado pelo tributo é menor do que o efeito causado pelo aumento nos gastos. Significa que o governo precisa agir dos dois lados. Os instrumentos de política fiscal são agir dos dois lados, do aumento dos gastos dele ou redução dos gastos dele, com aumento ou redução dos impostos. Você percebe que reduzindo o imposto, o efeito multiplicador é 3, aumentando o gasto é 4. Né? Então, precisa ver essa diferença para haver um equilíbrio, né, de incentivo na demanda final. Ok? Vamos para umas atividades juntos aqui. Primeira, no caso da existência de um alto nível de inflação, o governo pode promover uma redução da demanda agregada. Então, se está aumentando muito o preço, né, o nível de preços da economia, ele pode usar a política fiscal para reduzir a demanda agregada. Então, ele diminui seus gastos ou aumenta a alíquota do imposto. Isso está correto ou está incorreto? O que vocês acham? Pausa aí um pouquinho para pensar. Isso está correto, né? Por quê? Porque a política fiscal restritiva, ela pode ser usada para conter o processo inflacionário. Agora, se eu colocasse aqui no final que isso tratasse de uma política expansionista, estaria incorreto, né? É uma política fiscal restritiva. Para conter a inflação, o governo vai reduzir a demanda agregada ou diminuindo seus gastos, que a gente vê que o efeito multiplicador é maior, ou aumentando a alíquota, reduzindo a renda disponível da população. Ok? Segunda atividade. A política fiscal pode se manifestar diretamente, através do aumento nos gastos públicos, ou indiretamente pela redução das alíquotas de imposto, sendo que ambas as medidas reduzem o nível de atividade e a renda nacional. Então, quer dizer que, aumentando o gasto público e reduzindo o imposto, você reduz o nível de atividade e a renda nacional. Isso é correto ou incorreto? Isso é incorreto, né? A política fiscal, ela pode se manifestar diretamente, aumentando o gasto público, ou indiretamente reduzindo a alíquota, mas ambas as medidas, elas estimulam o crescimento econômico, elas não reduzem o nível de atividade, elas aumentam o nível de atividade, tá? Então, esse reduz é que tá errado aqui. Vamos até grifar ele aqui, taxar ele. Isso. Vamos para os cálculos. Uma economia apresentou em determinado ano uma propensão a consumir da renda de 0,85, sendo que os gastos governamentais aumentaram em 2.526. Nesse mesmo ano, qual o impacto na variação da renda total? Apresente o cálculo. Letra D. Uma economia apresentou em determinado ano uma propensão a poupar da renda de 0,25. No mesmo ano, apresentou uma variação negativa nos tributos de 3.225. Qual o impacto na variação da renda total? Apresente o cálculo. E a letra E é o que o aumento dos gastos governamentais e a redução dos tributos acima apresentarem em comum. Então, pausem o vídeo também e tentem fazer essa aqui, tá? Na sequência, eu vou apresentar a resposta. Então, vamos lá. Se a propensão marginal a consumir é de 0,85, então qual que é o multiplicador dos gastos? A gente vai usar aquela equaçãozinha, né? De 1 sobre 1 menos C. 1 sobre 1 menos 0,85 é 1 sobre 0,15, que é igual a 6,67. Esse é o multiplicador. Aí a gente considera aqui na equação a multiplicação dos gastos do governo. Então, 6,67 vezes os 2.526.
Isso dá uma variação total do produto de 16.848,42. Então, essa é a variação na renda, com uma propensão marginal a consumir de 0,85. A renda, qual renda? A renda total do país. Produto total. Agora, se a letra D aqui é que a propensão a poupar da renda é de 0,25. Então, a gente usa a segunda equação, né? Então, C sobre 1 menos C, aliás, menos C sobre 1 menos C é 0,75, menos, né? 0,75 sobre 1 menos 0,75. Isso dá menos 0,75 por 0,25, que dá igual a menos 3. A gente vai colocar isso na equação, né? Multiplicando pelo efeito da tributação, né? Que tá aqui, ó. Variação negativa de 3.225. Então, a gente tem um valor de menos com menos dá mais, né? De 9.675. Então, significa que o efeito multiplicador foi 3 vezes. Né? Ambas são medidas de política fiscal e expansionista, porque aumentaram o produto. Ó. O produto aumentou positivamente e aqui também positivamente. Então, isso quer dizer que está estimulando o consumo, demanda agregada, produto e renda nacional. Enquanto 3 vezes no multiplicador da tributação e 6,67 no multiplicador dos gastos do governo. Perfeito? Pessoal, agora vai ficar para vocês a atividade, né, de fazer o fichamento do capítulo 6 do livro do Riane. E até a próxima aula. Um abraço.